Bom dia! A partir da aula de hoje, passaremos a conhecer os seres vivos. Nós sabemos que existe uma grande diversidade de formas de vida no nosso planeta. Hoje, na nossa atualidade, estima-se que existam cerca de 9 milhões de espécies de seres vivos. E aí, para a gente conhecer a origem e a diversidade da vida, nós precisamos compreender o que caracteriza um organismo como ser vivo. E aí, para que isso aconteça, nós utilizamos algumas características que são peculiares a todos os seres vivos. Então, aqui coloquei para vocês essas características, que são possuir um ciclo de vida, fazer a reprodução, ter a necessidade de energia para sua sobrevivência, reagir a estímulos e possuir uma organização celular. Se o organismo possuir essas 5 características, ele é considerado um ser vivo. Então, vamos comentar um pouquinho sobre cada uma dessas características. A respeito do ciclo de vida, gente, são todas aquelas características que vai compreender as transformações que os organismos passam desde o momento em que eles nascem, então, desde o momento do nascimento até o momento da sua morte. Então, os organismos eles vão nascer, eles vão crescer, se desenvolver, e aí aqui dentro desse desenvolvimento também está o processo de reprodução, e aí depois o fim da vida com a morte. Existem alguns insetos que possuem essas transformações, né, ao longo da vida, bem demarcadas, bem distintas, como acontece aí com as borboletas, com os sapos, né? Então, eles vão sair de um ovinho, esse ovo aí nós vamos encontrar a lagarta, que depois vai fazer o casulo, né, a pupa, e aí então sofreu o processo de metamorfose e saiu uma linda borboleta, beleza? Sobre a reprodução ela é muito importante para que as formas de vida, né, as espécies consigam perpetuar e se manter no planeta. Então, a cada espécie, né, ela está muito ligada aí com o seu hábitat, com o seu nicho e com as estruturas corporais de cada espécie. E a reprodução, gente, ela é muito importante. É muito importante que aconteça todo esse processo de reprodução muito bem feito, porque se acontecer algum problema, a espécie corre o risco de entrar em extinção. Se o indivíduo ele não conseguir reproduzir, isso pode levar a espécie, né, a desaparecer do planeta. E aí, falando em reprodução, nós conseguimos então classificar essa reprodução em duas formas. A primeira forma, né, o primeiro jeito que os organismos têm para se reproduzir é a reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução, ele acontece com a maior parte dos animais, como as plantas, né? E é aquele tipo de reprodução em que é necessário acontecer o acasalamento para que ocorra a união dos gametas. Gametas, então, só relembrando, é aquela célula especial que está envolvida no processo de reprodução, né? Ela é específica para a reprodução. Então, nós temos aí os óvulos, que é uma célula reprodutiva feminina, e os espermatozoides, que é uma célula reprodutiva masculina. No ato, então, do acasalamento, esses gametas eles vão se unirem, eles vão somar o material genético que está presente lá dentro dessa célula, dentro do núcleo. Esse material genético eles vão se somar, eles vão se unirem e vão gerar um novo indivíduo, tá? E esse novo indivíduo, esse filhinho, ele vai ser completamente diferente dos pais.
Esse é um detalhe muito importante. Então, a reprodução sexuada, ela envolve a união dos gametas para que esses gametas, né, possam se unir, combinar o material genético e virar um novo indivíduo que vai ser completamente diferente dos pais. Já na reprodução assexuada, não existe a troca de material genético. E os organismos resultantes, os filhinhos, eles são então idênticos ao original. Então, como não há essa troca de material genético, o indivíduo, os filhinhos, vão ser iguais aos pais, tá? Essa forma de reprodução acontece aí com as bactérias, com alguns protozoários, como as amebas, entre outros indivíduos. Quanto à necessidade de energia, nós já comentamos em outros momentos que a energia ela é essencial para a sobrevivência. Se não tiver energia, os indivíduos não conseguem sobreviver. Então, a energia, né, ela é muito importante para que aconteça a sobrevivência, a reprodução e o funcionamento de todo o organismo. E aí, de onde vem essa energia? Dos alimentos. Então, aí, quando a gente fala de alimentação, a gente consegue dividir também em dois grupos. Aquele grupo em que estão as plantas e as algas, que possuem clorofila, que realizam o processo de fotossíntese, que vão produzir a glicose, né, que é o alimento para esses indivíduos. Então, eles são classificados como seres autótrofos, porque eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Em contrapartida, os animais não fazem esse processo de fotossíntese, então eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então eles vão em busca deles, como a imagem que eu coloquei para vocês, ó, a vaquinha se alimentando da grama. Ela precisou ir à caça, ela precisou ir em busca do seu alimento. Então, nós classificamos esse tipo de organismos como heterótrofos. Em relação à reação de estímulos, a reação de estímulos ela é muito importante para a sobrevivência dos organismos. Então, o que seria a reação? A reação é você se defender, o organismo se defender a alguma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui na plantinha, ó, aqui na imagem, essa planta ela é chamada de dormideira. Ela fica toda aberta, né, as folhinhas. Quando você encosta na folhinha, ela se fecha. Então, o encostar seria um estímulo e ela fechar todas as folhinhas seria a reação, tá? Isso é uma reação de defesa. Então, coloquei aqui para vocês outros estímulos só para a gente ter uma ideia. Então, estímulos aí, ó, relacionados à mudança da quantidade de luz. Então, se o ambiente fica mais claro ou mais escuro. Relacionados à temperatura, se está quente ou se está frio. Relacionado à umidade, se o ambiente está seco ou se o ambiente está muito úmido. E aí, presença também de substâncias químicas. Nessas substâncias químicas, eu destaco para vocês as substâncias tóxicas. Muitas plantas, elas produzem algumas substâncias que são tóxicas. Por exemplo, quando o animal vem para poder, algum herbívoro, vem para poder se alimentar de uma planta e ela produz uma certa substância tóxica, ao colocar, né, a boca nessa substância, entrar em contato com essa substância, o animal foge. E aí a planta não é comida, né, não é predada. E cheiro também. Alguns animais conseguem sentir cheiro do predador e conseguem fugir, né, para não correr o risco de ser predado. E por último, gente, a organização celular. Então, todos os organismos eles precisam ter uma organização celular. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura que é tão importante, né, para a formação dessa organização, que são as células. As células é a menor unidade estrutural formadora de um ser vivo. Então, todo ser vivo, ele é formado por célula. É a menor estrutura que nós encontramos em um ser vivo. Essas estruturas, essas células, elas sozinhas, elas conseguem efetuar algumas funções que o nosso organismo realiza. Então, o nosso organismo
faz o processo de respiração. A célula sozinha também realiza o processo de respiração. O nosso organismo faz o processo de digestão, as células também. Nosso organismo consegue crescer e consegue se reproduzir, as células também. Então, as células, todas essas células dentro do nosso organismo, né, que vai formar o nosso organismo, dentro dela, ela vai possuir alguns mecanismos para que sejam responsáveis pela respiração, pela digestão, pelo crescimento e também pela reprodução, tá? E aí, quando a gente fala de células, a gente precisa aí fazer uma classificaçãozinha. Existem indivíduos que são formados por uma única célula, como o caso aí das bactérias e protozoários. Então, nós classificamos esses indivíduos que são formados por uma única célula de seres unicelulares. Por outro lado, existem aí vários indivíduos, como animais, as plantas e a maioria dos fungos, que são formados por diversas células. E aí nós classificamos então como seres multicelulares, ok? As células, gente, elas possuem uma variedade de formas, então elas possuem formatos diferentes, tamanhos diferentes. E esses formatos diferentes, eles estão muito ligados às funções que cada célula vai ter dentro do nosso organismo, tá? Então, eu coloquei aqui algumas imagens de células, né, para vocês terem a noção aí de formato, tá? De como essas células podem acontecer. São apenas alguns exemplos. Então, aqui nós temos, ó, um protozoário, que é a ameba, para vocês perceberem o formato dela. Aqui nós temos as células, ó, de um vegetal. Aqui, no caso, é uma planta aquática, é a eclódia. E aqui nós temos as células de um embrião humano. Depois do encontro do espermatozoide com o óvulo, né, da fecundação, o material genético se junta, forma uma única célula, que é o embrião, e aí o embrião começa o processo de divisão celular. E aqui eu tenho uma imagem de uma célula linda, maravilhosa, para a gente comentar sobre essas estruturas, né, que vão desempenhar essas funções específicas dentro da célula. Então, percebam, gente, que a célula ela é cheia de estruturas específicas, tá? E aí, quando a gente encontra essas estruturas, nós vamos chamar de organelas. Então, cada desenho é uma organela e cada organela tem o seu nome e tem a sua função específica, beleza? Então, aqui eu vou colocar vou comentar sobre algumas organelas e sobre a função, né, de cada uma que eu comentar. Então, vamos partir do princípio aí, ó, que a célula vai estar... vamos sair assim, ó, de fora para o interior celular. Então, primeiramente, nós encontramos uma membrana, é como se fosse uma pele muito fininha, chamada membrana plasmática, que vai fazer aí o desenho da célula. Então, ela vai moldar a célula, tá? Então, a membrana plasmática, ela que vai delimitar a célula, é o que vai dar o formato. Essa membrana também, ela vai estar relacionada com a seletividade. O que seria isso? É a membrana plasmática que vai escolher quem do meio de fora da célula vai vir para o meio interno e quem está, né, qual substância está aqui no interior da célula vai passar para fora, vai passar para o meio extracelular. Então, ela está ligada com a delimitação, né, com o formato e com a seletividade com a seletividade da célula. Depois percebam, ó, que existe aqui no nosso desenho, todo em azul, uma estrutura, ela tem a consistência como se fosse um gel. E ela está por todo o desenho da célula. Essa estrutura, né, gelatinosa, ela é chamada de citoplasma. Esse citoplasma, gente, ele está por toda a célula e é ele que vai deixar todas as outras organelas intactas no lugar, tá?
para que não aconteça bagunça, porque na hora que a célula se movimentar aí, né, mexer, é para que cada um fique no seu lugar. Então, é a função do citoplasma. Depois nós temos uma outra estrutura aqui, ó, muito importante, que é o núcleo. O núcleo, a função do núcleo é armazenar o bem mais precioso que a célula possui, que é o material genético. Quando a gente fala de material genético, nós temos dois tipos, o DNA e o RNA, tá? E esse material genético é aquela estrutura que vai armazenar as nossas características genéticas. Então, aquelas características que veio do nosso pai e da nossa mãe, está toda misturada no DNA, no material genético. E aí ela precisa ficar guardada, muito bem armazenada. Então, aí ela fica num cantinho específico que é o núcleo. Bom, e aí agora eu vou comentar sobre algumas organelas para vocês, tá? Então, vamos ver a mitocôndria. A mitocôndria é essa estrutura aqui, ó. A mitocôndria está relacionada ao processo de respiração celular. O que seria isso? É um pouquinho diferente da respiração que o nosso organismo faz, tá? Aqui na mitocôndria, gente, vai chegar o oxigênio que veio da nossa respiração e vai chegar os nutrientes que foram absorvidos lá na nossa digestão dos alimentos. Quando o oxigênio e os nutrientes se juntam dentro da organela, acontece uma reação química, né, chamada respiração celular, que vai ser produzido a energia. Então, a nossa energia, né, a energia do nosso corpo é produzido por essa organela, que é a mitocôndria, beleza? Depois nós temos essa bolinha aqui, é uma bolinha um pouquinho maior, que é a organela chamada lisossomo. Esses lisossomos eles estão relacionados à digestão celular. Quando a gente fala de digestão, pensem em enzimas, que é uma substância. Toda enzima ela tem a função de quebrar algo maior, né, uma molécula grande, em uma molécula menor. Então, os lisossomos eles são muito importantes para fazer a degradação de substâncias grandes, né, para diminuir o tamanho, para que essas substâncias sejam aproveitadas por outras organelas dentro da célula, tá? Depois nós temos o complexo golgiense, que é essa organela aqui, ó. O complexo golgiense ele é uma rede de canais e ele está relacionado com o transporte de substâncias dentro das células. Desculpa, gente, com o armazenamento de substância dentro das células. Então, as células vão produzir algumas substâncias e essas vão ficar dentro do complexo, tá? Do complexo golgiense. Aí sim, no retículo endoplasmático, que é uma rede de canais, que vai acontecer o transporte dessas substâncias do meio interno para o meio externo, tá? E aí, percebam que existe um monte de pontinhos menores, né? Um monte de bolotinhas menores. Esses são os ribossomos. Os ribossomos têm a função de produzir as proteínas. As proteínas para o nosso organismo é a base, é a estrutura, né, que vai ser a base aí de formação de um monte de estruturas presentes no nosso organismo, tá? Então, essa é a imagem de uma estrutura de uma célula eucariótica. Então, agora vamos entender o que faz uma célula ser eucariótica e procariótica. Aqui está. Então, aqui, ó, nós temos o mesmo desenho, né, anterior, da célula anterior. Aqui eu tenho uma imagem de uma célula vegetal e aqui eu tenho a imagem de uma célula de uma bactéria. Percebam que, como eu falei na imagem anterior, aqui eu tenho o núcleo, né, que está armazenando o material genético. Então, o material genético, o DNA, ele fica todo guardadinho dentro do núcleo. Aqui na célula vegetal também, ó, nós temos o núcleo e o material genético está aqui, guardado. Quando eu tenho o material genético armazenado dentro do núcleo celular, nós classificamos esse tipo de células como células eucarióticas.
Então, todos os indivíduos que possuem células eucarióticas, nós chamamos de seres eucariontes, tá? O que seria isso? Todos aqueles indivíduos que possuem células, que essas células possuem núcleo e o núcleo armazena o material genético. Em contrapartida, nas bactérias, o material genético, ele não está armazenado dentro do núcleo, ele está jogado no citoplasma. Então, ele fica todo misturado com o citoplasma, todo disperso. Então, nesse caso, nós classificamos esse tipo de célula como célula procariótica. Então, quando não tem núcleo, quando o material genético está jogado no citoplasma, nós chamamos de célula procariótica. E todos os indivíduos que possuem células procarióticas, nós podemos chamar de organismos, né, de seres procariontes. Tudo bem? E aí, minha gente, para terminarmos, o estudo das células só foi possível com o desenvolvimento de um instrumento, né, que para a ciência, para a biologia, principalmente para a biologia celular, é muito importante, que foi o microscópio. Então, o desenvolvimento, né, desse primeiro equipamento muito simples, ele foi desenvolvido por volta aí de 1595 pelos holandeses Hans e Zacharias Janssen, pai e filho. Eles criaram aí um instrumento que era composto de lentes, como a lente dos nossos óculos, uma sobre a outra, e aí ele conseguiu enxergar, né, aumentar um pouquinho a imagem de estruturas muito pequenas. Posteriormente surgiram outros equipamentos, né? Então desse primeiro eles foram se aperfeiçoando até chegar nesse estilo aqui, de microscópio. E aí com esse microscópio, o cara Robert Hooke, ele consegue analisar uma estrutura, né? Também, gente, todo microscópio ele é um conjunto de lentes, tá? E essa lente ele consegue ampliar a imagem. Então, o Robert Hooke, ele consegue chegar nessa imagem aqui, como se fosse um favo de mel, toda aquela estrutura toda cheia de pontinhos, ele consegue identificar. Aqui ele cortou uma lâmina muito fininha de uma cortiça. Cortiça, para quem não sabe, é a rolha de garrafa, tá? Ele cortou uma lâmina de uma cortiça e ele analisou então no microscópio dele. E aí ele enxergou esses pontinhos, que ele deu o nome de poros. Depois de poros, isso mudou para célula. E aí de célula chegou até a palavra célula, que é o que nós utilizamos até os dias de hoje, tá bom? Depois, futuramente, surge um outro cara, o Leeuwenhoek, e aí ele consegue chegar nesse tipo de instrumento, um outro tipo de microscópio, muito menor, e ele conseguiu aí ampliar cerca de 200 vezes a imagem. E aí ele consegue, então, identificar bactérias, alguns tipos de fungo, estruturas da boca, saliva, dente, algo do tipo, tá? E aí, depois, na década lá de 50, são desenvolvidos aí os microscópios eletrônicos, que é o que nós temos hoje, né? São os mais potentes, que eles conseguem aí ampliar a imagem aí por 500 mil vezes ou mais, dependendo do microscópio. Esse microscópio eletrônico nós encontramos aí em grandes centros de pesquisas, em grandes universidades, né? Que são voltadas para pesquisa, e ele é aí a ferramenta, né, uma das ferramentas de grande importância para o estudo da biologia celular. Tá certo? Bom, é isso. Terminamos por hoje. Muito obrigada e até mais.